amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 15, capítulo 5, melhor dizendo, e vamos ler dos versos 15 ao 17. Evangelho de Marcos, capítulo 15, capítulo 5, e vamos ler dos versos 15 ao 17. E a gente vai pregar sobre a distância entre o que é pregado e o que é vivido nos dias atuais na vida dos cristãos. Então, o texto sagrado diz o seguinte, Marcos, capítulo 5, versos 15 a 17. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Vamos orar? Deus, fala aos nossos corações, nos faça assimilar a sua palavra e tem misericórdia de nós, tem misericórdia de quem fala e de quem ouve. De quem fala para que não altere a tua palavra, de quem ouve para que ouça conforme tudo aquilo que tu já disseste. E assim, Senhor, não haja deturpação. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos dias, meus amados, nos quais é comum ouvir-se uma pregação totalmente dissociada da realidade. E quando eu falo em pregação, não estou me referindo meramente a pregações nos púlpitos da igreja, mas aquilo que os cristãos dizem no dia a dia. E falo isto também não me referindo à realidade econômica, à realidade social ou realidade política. Eu falo sobre o tipo de vida que as pessoas levam sob o aspecto da cristandade. As pessoas pregam um cristianismo bonito, envolvente e apaixonante, mas muitas vezes, na grande maioria, vivem de forma contrária ao que pregam. Então, elas pregam o amor, mas vivem o egoísmo. Pregam a paz, mas fazem guerra. Pregam a integridade, mas muitas vezes vivem de forma que revela a falta de integridade. Enfim, o cristianismo dos nossos dias é um cristianismo, nas palavras de Jesus, hipócrita, desprovido da presença de Jesus. Por que Jesus chamou os religiosos da época dele de hipócrita? A palavra hipócrita vem da palavra grega hipócrisis, que significa ator, significa representar, significa, era a palavra que era utilizada para, se fosse nos nossos dias, os atores daquela época usavam muitas máscaras, aquelas máscaras que seguravam com um suporte e colocavam assim para poder representarem nos teatros ao ar livre. E dali surgiu a palavra hipocrisia, que vem a ser pessoas que, no contexto geral, que usam máscaras, que não vivem representando, que não são aquilo que elas representam ser, assim como os atores. A gente vê filmes, vê em determinado momento, como é o nome do ator de O Protetor? Denzel Washington. Em determinado momento ele é o protetor, no outro momento ele é um gangster, no outro momento ele é um policial corrupto, no outro é um pai de família que está ameaçando todo mundo porque o filho tem um problema de coração e precisa de transplante. Ator fantástico, que representa outros personagens com uma facilidade que faz qualquer um entrar no filme e viver a vida daquele personagem.
Então, isto, na época de Jesus, era conhecido como hipocrisia. Era a arte de atuar. Então, quando Jesus chamou os religiosos de hipócritas, estava dizendo que eles viviam pregando algo, demonstrando algo que eles não eram, viviam representando. E no texto que nós lemos, nós vemos que essa atitude, embora eu esteja me referindo aos dias atuais, não é nenhuma novidade. Na verdade, o texto é a conclusão de um relato no qual Jesus havia libertado um homem da opressão demoníaca. Um homem de Gadara, da terra de Gadara, chamada Gadareno. E isso ocorreu porque, mais ou menos, o texto relata, o texto anterior, que após acalmar uma tempestade ocorrida no lago da Galileia, Jesus chegou no outro ponto da margem e se deparou com um homem que vivia oprimido por demônios, vivia inclusive entre os sepulcros daquele lugar. Então, quando os demônios presenciaram Jesus, rogaram a ele que autorizasse eles a entrarem nos porcos que estavam pastando na redondeza. E Jesus autorizou que eles entrassem no porco, e aí eles lançaram aquela vara num precipício. Quando souberam disso, ocorreu exatamente o que nós lemos na porção bíblica inicial. Os homens daquele local, no verso 17, rogaram a Jesus que se retirasse do meio deles. Observem o texto. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quem começou a pedir? O verso 16 demonstra. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Quando eles falaram a respeito dos porcos, então a população começou a rogar que Jesus se retirasse do meio deles. E por que eles rogaram? Para nós é muito simples. Para nós, puxa vida, nós gostaríamos de alguém que estivesse aqui libertando as pessoas. Mas no contexto em que eles viviam, a primeira coisa que eles fizeram foi ter medo das perdas materiais. Foram cerca de 2.000 porcos os que se perderam, diz o texto. Então, os homens da região não estavam dispostos a abrir mão dos bens materiais. Seria pedir demais a eles. Então, isto também acontece nos dias presentes com muitas pessoas. Seguir Jesus, meus amados, muitas vezes significa perdas, não apenas de bens materiais, mas perdas de prestígios, de posições sociais, de pessoas e muitas vezes de parentes. Quantos, nos dias atuais, isso já não é tão assim, mas antigamente aceitar Jesus significava muitas vezes afrontar os pais. Os pais diziam, então você não é mais meu filho. Se você agora abraçou essa lei de crente, você não é mais meu filho, porque aqui a gente tem que morrer na lei que o meu pai deixou. Meu avô mesmo dizia isso com a minha tia, a mãe de Ilminha, a avó de Andrei aqui. Ele nunca disse que ela tinha deixado de ser filha, mas ela chegou a dizer, onde foi que ele chegou a dizer a ela conta isso, onde foi que tu adquiriu essa inteligência toda, tu saiu daqui burra que só uma pedra, sei lá, não sei o que, agora está todo inteligente falando da Bíblia aí. As pessoas, e aí dizia, a lei que meu pai deixou, essa é a que vale. Né? Isso, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a abrir mão da comunhão com parentes, com amigos, não estão dispostas a perder posições sociais, prestígio, e sobretudo não estão dispostos a perder bens materiais. 2.000 porcos era uma quantia, um valor considerável em dinheiro que aqueles homens haviam perdido. Então eles não queriam saber de Jesus no meio deles. Muitos também nos dias atuais não querem saber de sair da zona de conforto. E assim eles preferem dizer não para Jesus. É como se dissesse, como é que eu vou seguir Jesus se isso significa deixar de fazer isto,
deixar de fazer aquilo. Né? Muitas vezes nós estamos, até no meio cristão acontece isso, nós estamos vivendo uma vida confortável. Então, para que é que eu vou me meter nessas coisas para arrumar problema para mim, sair da minha zona de conforto? Muitas vezes nós não queremos, até na igreja nós não queremos nos envolver com um ministério, com outro, porque isso implica ter que vir para a igreja. Muitas vezes, quando a gente tem um horário de descanso, a gente tem que vir para a igreja para resolver uma coisa. A gente tem que abrir mão, às vezes, de horários de lazer, sair da zona de conforto, vai arrumar confusão, às vezes, um problema, uma coisa ou outra, dor de cabeça para resolver as coisas. Eu estava vendo as meninas organizando. Agora vão ficar tudo satisfeitos, porque eu chamei de meninas. Um bocado, aí já não tem mais idade de ser menina, mas eu estou chamando todo mundo de menina. Organizando a EBF da igreja. Né? Eu fiquei olhando assim, eu vim aqui algumas vezes, meu Deus, essas meninas aí podiam estar em casa, cuidando das coisas, mas estão aqui fazendo lanche, preparando o lanche para as crianças, outras estão na bandinha, outros estão numa coisa, estão noutra, e sem contar quem estava na organização tendo que levantar fundos, levantar recursos para fazer as coisas. Não é fácil, não é fácil, é muito mais fácil não me meter nestas coisas. Então, muitos não querem sair da zona de conforto. Em alguns casos, isto ou aquilo significa perdas econômicas. Em outros, significa deixar velhos hábitos. Porque muitas vezes nós nos habituamos com algumas práticas que nós não queremos deixar. E isto, seguir Jesus, significa deixar velhos hábitos que não nos permitem estar junto deles. Outros ainda significa deixar pessoas, como eu falei, posições sociais, e inclusive projetos futuros. Deixar de lado planos, sonhos que a pessoa tem, porque ela agora tem que abraçar Jesus Cristo, um ministério, uma coisa ou outra. Isso significa abrir mão. Eu, pelo menos, já contei aqui, quantas e quantas vezes eu já não contei aqui, que meu projeto de vida era outro, jamais era ser pastor. Então, eu estava lá na universidade e Deus me chamando para o ministério, eu não queria. Para quê? Eu não tenho esse ministério, eu dizia. Muitas vezes nós vivemos assim, querendo fugir daquilo que Jesus nos chama. Enfim, a possibilidade de perdas impede, em alguns casos, das pessoas se envolverem com a obra, em outros casos, impede que as pessoas queiram o próprio Jesus. Foi o caso dos homens de Gadara. Eles não queriam Jesus. Saia do meio de nós. Sua presença aqui nos incomoda. Sua pessoa nos traz perdas financeiras. Sua pessoa nos traz prejuízos e nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso patrimônio para que o Senhor salve pessoas. Então, esta é a primeira coisa. A segunda é que aquelas pessoas não tinham interesse, não se interessavam pelo homem endemoniado, porque aquele homem já havia se tornado parte integrante da vida da comunidade. Possivelmente nem fosse mais notado. Ou talvez fosse motivo de chacotas, de pegadinhas. Eu lembro que quando a adolescente ia para o sítio que mamãe nasceu, tinha lá um homem lá que era meio desprovido de juízo, não é? E os caras faziam coisas, pegadinhas, com ele, mané canhão, me dá aqui teu cachimbo para eu colocar fumo. E aí colocava pólvora dentro do cachimbo e um fumo por cima, bem pouquinho. Quando ele estava fumando, daí a pouco explodia aquela coisa, eles ficavam rindo. As pessoas fazem chacotas com essas pessoas. Outros, quantos de nós não já estamos acostumados a andar daqui para o nosso local de trabalho? A gente passa nos semáforos e tem pessoas pedindo. Claro que tem aqueles que são viciados, eu não estou falando desses. Porque, por exemplo, lá no caminho que eu moro, tem um cara que já faz 3 anos que ele está com uma placa lá: estou desempregado, precisando de alimento. 3 anos e não arruma nada, o cara jovem ainda. Aí a gente vê que é profissão que o cara faz da mendicância.
Mas a gente se acostuma, a realidade é essa, nós nos acostumamos com as pessoas, com os personagens, e para nós eles fazem parte da nossa realidade, de tal forma que não nos traz mais nenhuma indignação. Então, assim como aqueles homens, muitas vezes agimos da mesma forma que eles. Nos acostumamos com as pessoas com quem cruzamos no dia a dia. Às vezes no trabalho, e lá vem aquela pessoa ali que lá vai a ladainha dela, começar a contar os problemas dela. A pessoa vive com problemas e tem gente que gosta de se, de se dar autocomiseração e a gente lá vem e até evita conversar com aquelas pessoas. Não nos preocupamos com elas, achamos que não temos nada a ver com a situação nas quais elas estão envolvidas. E se aparecer alguém para ajudá-las, até que pode fazer, desde que não nos cause prejuízos, como aconteceu com aqueles homens de Gadara. Afinal, nós temos muito mais com o que nos preocupar do que estar nos preocupando com pessoas que não fazem parte da nossa roda social. A nossa vida nos preocupa. A nossa família também é motivo de preocupação. A igreja já toma o nosso tempo suficientemente para que nós venhamos ainda nos preocupar com outras pessoas. Portanto, o problema daqueles que não conhecem Jesus é do próprio Jesus, não é meu. Isso é problema de Jesus, ele que se vire, ele que resolva, sem que ele venha interferir na minha vida. Então, nós vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, pregando amor, pregando graça, pregando misericórdia, desde que elas não tenham que vivenciar isto com pessoas que elas não gostariam de vivenciar. E vão se acostumando com isso, a exemplo daqueles homens. Vão vivendo um dia após o outro, acostumados com todo o cenário traçado, e isto para elas é normal, de forma que não há mais nenhuma indignação. A terceira razão pelas quais aqueles homens não quiseram saber de Jesus é que o sistema de valores deles estava nas coisas terrenas. O fato deles terem pedido a Jesus que saísse do meio deles porque tinha havido um prejuízo material é muito mais do que simplesmente o prejuízo. O coração deles estava nas coisas terrenas. A rejeição a Jesus, a preocupação com a vida econômica da região eram, na verdade, um reflexo daquilo que era prioridade para eles. Eles viviam como se fossem viver na terra para sempre, como muitos cristãos vivem. A gente fala do céu, fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas a gente vive como se fosse viver aqui para sempre. Nós não deixamos de lado os nossos projetos aqui. Então, aquelas pessoas viviam assim, não estavam preocupadas com a vida que estava por vir. Nós, como cooperadores do Senhor, não precisamos temer as dificuldades que surgem quando nos tornamos servos do Senhor. Não precisamos, até porque é um engodo muito grande achar que as provações só ocorrem quando servimos ao Senhor. Então tem gente que diz assim, tu vivia bem, agora tu virou crente, tu é cheio de problemas. O problema é que antes o diabo atrapalhava e a gente não orava, não via, achava que era tudo normal. Agora, como a gente ora, Deus joga luz no diabo para a gente ver onde ele está trabalhando, para justamente repreender, para justamente não permitir que ele continue fazendo as coisas. Porque as dificuldades, as provações existirão sempre, independentemente do serviço ao Senhor. No entanto, digo eu, é melhor passar por dificuldades com ele do que sem ele. Muito melhor. Nós devemos lembrar que, embora vivamos nesta terra e não possamos ser irresponsáveis em relação aos nossos compromissos, nós não iremos viver nela para sempre. E quando partimos dela,
não levamos nada do que juntamos aqui. Eu já contei aqui inúmeras vezes, durante muitos anos eu fui advogado de uma dessas empresas aqui em Campina Grande que trabalham com plano de pós-vida. Vim deixar de trabalhar para eles este ano. E muitas vezes eu tive que ir lá para participar de perícias, lá no laboratório. E quando chegava lá no laboratório, normalmente tinham corpos lá sendo preparados para o velório, porque eles levam cerca de 2 horas só ornamentando, se não for fazer tanatopraxia, que é um trabalho de retirar algumas coisas e tipo embalsamamento para a pessoa passar mais tempo sendo velada. Se não for fazer isso, só na ornamentação levam mais de 2 horas. E muitas vezes chegávamos lá e tinha um corpo sendo preparado, de homens ou de senhoras, e eu ficava olhando para aquilo ali pensando o seguinte: que tipo de pessoa foi esta na vida? Será que era rica? Será que era pobre? Será que era doutora? Será que não tinha conhecimento nenhum? E aí eu sempre chegava à conclusão: pouco importa. O que valeu foi o que ela fez até agora. Daqui para frente, eu não via lá parado carro de transporte de valores, nem caminhão de mudança, não via nada. A pessoa não leva absolutamente nada. Não via uma biblioteca, que eu vi ali era um corpo. E ali tudo tinha passado. E o que nós precisamos saber é o que foi que fizemos enquanto em vida, para que depois possamos viver uma vida de acordo com o que o Senhor preparou para nós. Eu não estou falando que temos que viver fazendo boas obras para ser salvos. Não é isto. Porque as boas obras não salvam. A Bíblia é muito clara quando diz que a salvação vem pela fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que não achemos que somos melhores. A Bíblia é clara, mas a Bíblia também é clara quando diz que todo salvo faz obras, ou seja, as obras não salvam, mas os salvos fazem obras, porque é uma consequência natural de quem conhece Jesus, e a principal obra é anunciar o Senhor Jesus da maneira das mais variadas maneiras, inclusive de formas práticas, porque quando nós partimos daqui, nós não vamos ter mais oportunidade de fazer isto. Quando o sábio escreveu Eclesiastes no capítulo 9, ele diz: tudo quanto tiver à mão, fazei conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde você vai, não vai mais haver possibilidade de você fazer nada. Então, é enquanto estamos aqui. Porque, repito, nós não vamos levar nada. Portanto, o nosso sistema de valores deve estar nas coisas do céu e não nas coisas da terra. Jesus, durante o seu ministério terreno, ensinou o seguinte: não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, se os nossos valores são semelhantes ao daqueles homens de Gadara, devemos revê-los. Se nós estamos valorizando as coisas da terra em detrimento das coisas do céu, devemos parar para rever isso, porque o nosso coração deve ser colocado nas coisas de cima, não nas coisas daqui. Por isso que nós devemos rever isto. Como eu disse agora há pouco, eu disse: nós, como cooperadores do Senhor, não precisamos temer as dificuldades que surgem quando nos tornamos servos do Senhor. E por que eu disse que somos cooperadores do Senhor? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, diz isso: de Deus nós somos cooperadores. E se somos cooperadores, nós temos que viver a vida de tal forma que estejamos cooperando com a obra do Senhor. Não podemos ser pessoas que vivem de forma alheia àquilo que o Senhor nos mandou fazer.
Talvez por isso que haja tanto marasmo espiritual, tanto distanciamento de Deus, tanto desprazer nas pessoas cultuarem a Deus, porque o culto é apenas um reflexo da nossa vida cotidiana. Se nós valorizamos no dia a dia as coisas deste mundo, se o nosso coração está nas coisas materiais, se nós nos acostumamos com o cenário, então nós não vamos jamais querer que haja mudanças nas vidas das pessoas, e isto nos faz ficar inertes em relação àquilo que deveríamos fazer. E mais, isto nos distancia do Senhor, porque nós simplesmente passamos a viver preocupados com a nossa vida em detrimento da obra do Senhor. Isto acaba trazendo problemas muito sérios para todos nós. Isto acaba trazendo dificuldades para a vida da igreja, e quando falo de igreja, não estou falando de quatro paredes, mas de cada um de nós, porque revela uma frieza espiritual. Então nós deixamos de fazer uso da autoridade que Jesus nos dá, simplesmente porque ficamos alheios àquilo que Ele quer para as nossas vidas. Amados, por isso nós devemos orar pela igreja, para que a igreja seja renovada, seja cada vez mais capacitada pelo Senhor para servi-lo, e devemos orar também pelas nossas vidas em particular, para que Deus não nos deixe cair neste marasmo, nesta dificuldade espiritual de estar servindo a Deus. E quando eu digo servindo, não estou falando apenas na igreja, mas servindo com as nossas vidas no dia a dia, vivendo o cristianismo como pregamos, o cristianismo gracioso, misericordioso, bondoso, que faz as pessoas olharem para nós e verem a glória de Cristo em nós, e verem e quererem esse Cristo que nós servimos. Nós não podemos andar acostumados com a salvação, com o Evangelho e, sobretudo, com Jesus. Jesus é aquele companheiro que nós temos, que nós, sabem, aquele amigo que a gente tem, muitas vezes a gente faz questão de apresentar para os outros, que a gente faz questão de falar bem dele, que faz questão de estar junto deles. Nós geralmente conhecemos pessoas assim, que nós, quando estamos falando, falamos que gostamos da pessoa, que quando nós nos referimos àquela pessoa, nos referimos sempre com um brilho no olhar de quem ama aquela pessoa, de quem quer que os demais conheçam aquela pessoa também como nós conhecemos. Jesus é este amigo, que nós precisamos ter este relacionamento com Ele, porque não estamos tendo, e quando estamos sendo bem genérico, talvez porque nós não tenhamos atentado para o exemplo desses homens de Gadara, que simplesmente queriam apenas o que Jesus podia lhes dar, mas não queriam conviver com Jesus, porque Jesus atrapalhava a vida deles. Jesus não permitia que eles fizessem aquilo que queria, e isso não era bom para eles, ou era bom, mas eles não viam como bondade, viam como um empecilho. Então a gente tem que enxergar Jesus como o rei e não como inimigo. Já preguei aqui uma vez um título que era Jesus, rei ou inimigo, porque muitas vezes nós olhamos para Jesus como alguém que está dificultando as nossas vidas. Ele disse para nós assim, quando ele disse para os seus discípulos: quem quiser seguir a mim mesmo, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, quem quiser negar-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse assim, negue ao cigarro, negue à bebida, negue a isso. Ele disse, negue a si mesmo. É isso que muitas vezes está faltando em nós, negar aquilo que nos impede, o nosso eu que nos impede de ter relacionamento com Ele. Então, que Ele tenha misericórdia de nós, que nos dê a graça de refletir sobre isto e de viver de acordo com a vontade dEle. A vontade que é boa, perfeita e agradável. Que nós olhemos para Jesus como nosso amigo, que quer cada vez mais nos dar uma vida rica, e não estou falando de riqueza material, não estou falando de dinheiro,
estou falando de uma vida abundante, uma vida que a gente é feliz, porque tem Jesus como rei dela. Tem Jesus reinando em nós. Hoje pela manhã eu falei sobre algo parecido, o tema era outro, o texto era outro, embora no Evangelho de Marcos, só que no capítulo 4, mas uma coisa eu disse, quantas vezes nós não cantamos aqui na igreja, reina em mim, com o teu poder, sobre os sonhos meus, vem reinar em mim, Senhor. Mas será que a gente quer realmente que Ele reine sobre nós? Será que isso não é apenas uma canção? Porque se Ele de fato reinar em nós, as nossas vidas serão totalmente diferentes. Esse marasmo espiritual não haverá na vida da igreja e nós iremos com certeza desfrutar de dias bem mais agradáveis na presença do Senhor. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a refletir sobre isto e não apenas refletir, mas fazer as mudanças que se façam necessárias nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós nesta noite nos colocamos na Tua presença mais uma vez em oração, não para pedir que o Senhor nos dê aquilo que tanto almejamos, como projetos de vida, como sonhos materiais, porque isso naturalmente acontece, Senhor. Nós queremos te pedir que tu tenhas misericórdia de nós e nos ajude a refletir como é do nosso relacionamento contigo. Nós queremos te pedir que tu reines de fato em nossas vidas, porque se tu reinares em nossas vidas, as demais coisas nos serão acrescentadas, até porque a tua palavra nos diz isso, buscar primeiro o reino e a justiça do Senhor e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o nosso pedido não é um pedido de quem quer desfrutar das coisas materiais, mas é um pedido de quem quer desfrutar da tua presença nas nossas vidas, de quem quer ter relacionamento contigo. E muitas vezes nos deixamos levar pelos nossos egoísmos, pelos nossos projetos pessoais, pelas nossas vidas cotidianas, e nelas não há lugar para ti. Então muitas vezes nós acordamos e já acordamos ligados, sem conversar contigo. As nossas orações são orações meramente burocráticas, teóricas, que não refletem um relacionamento de intimidade contigo. A leitura da Bíblia é uma leitura obrigatória, mas não prazerosa. A leitura de outros livros que podem nos fazer melhorar também não é buscada por nós. Enfim, temos uma vida cristã, mas é uma vida cristã pífia, que não reflete verdadeiramente um cristianismo. Por isso pedimos que tenhas misericórdia de nossas vidas, que nos ajude, Senhor, como igreja, a ser uma igreja vibrante, uma igreja que ama ao Senhor, que segue ao Senhor, que tem relacionamento com o Senhor, que ama a Tua palavra, que ama estudar a Tua palavra, que ama viver a Tua palavra na prática, no dia a dia, no trabalho, na casa em que moramos, no lazer, na própria igreja, Senhor, já que a igreja é um lugar de pessoas. E por isto, cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas opiniões, e tudo isso precisa ser canalizado para o Espírito, para que assim hajamos de acordo com a Tua vontade. Por isso, tem misericórdia de nós, nos ajude a fazer as mudanças necessárias e que o Senhor de fato reine em nossas vidas. Que seja um reino repleto sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor reine de fato em cada um de nós. É a nossa oração. Não porque achemos que somos melhores do que os outros, não porque achemos que devemos ser ouvidos por Ti, mas das palavras de Daniel, nós fazemos essas orações, essa oração fiados em Tuas muitas misericórdias, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, não tem fim.
que nós continuemos a desfrutar da tua misericórdia sobre nossas vidas, da tua graça sobre cada um de nós, para que assim, de fato, tu estejas reinando sobre nós. É assim que oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos.